Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, eis mais uma vez uma oportunidade para nos encontrar com o Senhor. O Senhor se deixa encontrar através da sua palavra. Nós temos esta oportunidade diariamente de abrir o nosso coração e fazer este encontro transformador. A palavra de Deus é como uma semente. Ela pode germinar, crescer e produzir muito fruto, mas depende do solo que acolhe esta semente. Como está o solo do nosso coração para acolher a palavra de Deus? Vamos adubar o nosso coração e permitir que esta semente da palavra de Deus, hoje lançada sobre nós, possa crescer e produzir muitos frutos. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Saíram os fariseus e começaram a discutir com ele. Para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal vindo do céu. Suspirando profundamente em seu espírito, ele disse: Por que esta geração procura um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração nenhum sinal será dado. E deixando-os, embarcou de novo e foi para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, no dia de hoje nós recebemos da Igreja, como proposta de reflexão, esse trecho do Evangelho, um pequeno trecho, mas que tem uma mensagem muito profunda, muito atual e muito necessária para a nossa vida. Para que possamos contextualizar melhor esse trecho que nós ouvimos, onde os fariseus pedem um sinal a Jesus, é importante a gente entender que esse trecho é logo em seguida à multiplicação dos pães que Jesus realizou diante da multidão que estava faminta. Agora, os fariseus se aproximam de Jesus, mas se aproximam de Jesus com um comportamento muito diferente daquilo que era a expectativa das multidões ao se aproximar de Jesus. As multidões nutriam um carinho especial por Jesus e queriam recebê-lo como este sinal, por excelência, da graça do Pai Eterno, sinal de salvação e libertação. Os fariseus, ao contrário, se aproximam de Jesus, como diz o trecho do Evangelho que nós ouvimos hoje, para pô-lo à prova. É interessante essa dimensão dos fariseus que querem pôr à prova Jesus. É o mesmo termo que nós traduzimos como tentação, para tentar Jesus. Como nós sabemos, lá no início do Evangelho, assim que Jesus foi batizado e iniciar a sua missão, ele foi para o deserto para ser colocado à prova pelo diabo. E depois que o diabo o tentou por 3 vezes, o diabo se despediu para voltar no momento oportuno. E é interessante porque o Evangelho agora, deste modo, mostra que a atitude dos fariseus é justamente aquela mesma provação do demônio ao longo da vida de Jesus. O comportamento dos fariseus é a encarnação do mal, a tentação, colocar Jesus à prova. Portanto, é neste ambiente que Jesus se encontra, diante dos fariseus que querem colocá-lo à prova como atitude do próprio demônio, a encarnação do mal. Ora, isso significa que todas as vezes em que nós nutrimos também dentro de nós o mal, nós estamos sendo no mundo aqueles que tentam Jesus e, consequentemente, possibilitando que a força do projeto do demônio cresça entre nós. Portanto, tomemos cuidado. É preciso que o Evangelho nos provoque. E como Jesus reage diante desta atitude dos fariseus que, para pô-lo à prova, pedem um sinal?
Não é que querem um sinal para que possam fazer uma experiência de conversão. Eles pedem sinal para colocar Jesus à prova. O Evangelho diz que Jesus, suspirando profundamente em seu espírito, disse: "Por que esta geração procura um sinal?" Jesus, de certa forma, se entristece ao ver a dureza de coração dos fariseus, por isso suspira profundamente. Questiona por que esta geração pede um sinal e diz: "A esta geração nenhum sinal será dado." Por que Jesus responde que a esta geração nenhum sinal será dado? Justamente porque os fariseus não querem ver os sinais realizados por Jesus. Jesus apenas tinha terminado de realizar um grande sinal, a multiplicação dos pães, a partilha dos pães com quem tem fome. Jesus mostrou que o pouco, quando é partilhado, se torna muito. Veja que sinal belíssimo. No entanto, por causa do fechamento de coração dos fariseus, eles não conseguiram perceber os sinais realizados por Jesus. Aliás, eles não queriam perceber os sinais que Jesus realizava. E não só este, tantos outros sinais Jesus já havia realizado em favor, sobretudo, daqueles que mais necessitam. Curado os doentes, libertados que estavam possuídos por espíritos maus, curados cegos, e nenhum destes sinais foi capaz de tocar o coração dos fariseus. É por isso que Jesus diz: nenhum sinal será dado a esta geração. Não é que Jesus queira privá-los desse sinal, é que o coração dos fariseus estava fechado e por isso não tinha sensibilidade para perceber os sinais de Jesus. E o Evangelho conclui dizendo: deixando-os, embarcou de novo e foi para outra margem. Diante da provocação dos fariseus, Jesus não permite que a sua missão seja comprometida. Jesus não perde o ânimo, Jesus não perde o entusiasmo. Ele continua a sua missão, ele vai para outra margem. Hoje nós estamos no mundo e somos continuação da presença de Jesus como igreja. Muitas vezes também a igreja é colocada à prova, mas ela não pode de forma alguma deixar que o cansaço, o desânimo, a insegurança a impeça de continuar a sua missão, de fazer essa travessia. Fazer a travessia é necessário. Não podemos permitir que nada nem ninguém nos impeça de fazer este caminho, de ir para outra margem. E igualmente, meu irmão e minha irmã, nós precisamos nos perguntar individualmente se cada um, como igreja, também não está permitindo que as tentações deste mundo te impeça de continuar realizando a missão que o Senhor confia a cada um de nós. Não permitamos que a tentação farisaica nos impeça de realizar a missão que o Senhor nos confiou. Que esta mensagem do Evangelho, tão bonita que nós terminamos de ouvir, nos faça encher de entusiasmo. Muitas vezes nós temos o mesmo comportamento dos fariseus de querer exigir sinal, sendo que o maior sinal nós já o recebemos. Qual é o sinal por excelência para nós cristãos? É Cristo, que entregou a sua vida para a nossa salvação. O maior sinal para nós cristãos é Cristo crucificado, porque lá na cruz está a expressão máxima do amor do Pai Eterno por cada um de nós, que entregou o seu Filho único para nos dar a salvação. Por isso, não sejamos como os fariseus, que tentam colocar Deus à prova, exigindo sinais para que possamos acreditar. O maior sinal já o recebemos: Cristo crucificado e ressuscitado, o fundamento da nossa fé. Que a mensagem do Evangelho nos encha de entusiasmo e nos encoraje a levar adiante a missão que o Senhor nos confiou. Como é bom saber agradecer ao Pai Eterno pelas oportunidades boas que Ele nos concede.
entre tantas oportunidades, a de poder escutar a mensagem do Evangelho de seu Filho Jesus. Por isso, em atitude de gratidão, elevemos a nossa prece confiante ao Divino Pai Eterno, depois de ter acolhido a mensagem do Evangelho. Vamos juntos, meu irmão e minha irmã, dirigir o nosso olhar a esta imagenzinha do Pai Eterno, que nos conduz verdadeiramente à comunhão com Ele, e façamos a nossa oração. Pai Eterno, Deus de amor, te agradecemos porque Tu nos destes o maior sinal que podias nos dar, Teu Filho Jesus, que entregou sua vida na cruz para nos salvar. Pai Eterno, que não tenhamos no coração os sentimentos farisaicos de colocar Deus à prova. Te agradecemos por ter um coração generoso, capaz de acolher os sinais da nossa salvação, sobretudo através da escuta da mensagem do Evangelho. Obrigado, Pai Eterno, por mais esta oportunidade, unido contigo, acolher a mensagem de Teu Filho Jesus na luz e força do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.